Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, seguindo as recomendações. É muito importante a gente ficar em casa nesse momento. A gente precisa ser responsável e a maior forma de contribuir nesse momento é permanecendo em casa, não furando o isolamento, sair apenas no que for estritamente necessário. E a gente vai seguir aqui para mais uma semana de aula. É, Vamos continuar pensando um pouquinho sobre a catalogação de coisas que estão dentro do nosso espaço nesse momento. A gente começou catalogando os objetos que tinham próximo, aqueles que tinham uma relação diferente aí nesse momento de quarentena. E vamos seguir pensando um pouquinho sobre espaço. A gente restringiu um pouquinho aí o nosso acesso aos espaços, né? Agora temos o caminho da sala para cá, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro ou para o quintal. E a gente vai pensar um pouquinho sobre a representação desse espaço através da perspectiva linear, que a gente já conversou um pouquinho na semana passada para falar de volume, para falar de composição. E hoje a gente vai pensar na perspectiva linear para poder representar um espaço interno da nossa casa, porque a proposta de hoje é a gente pensar num cantinho de casa que traz uma referência gostosa nesse momento, ou o cantinho de casa que você tem mais ficado, ou que você gosta, que você tem visto de forma diferente. E a gente vai pensar em representar esse espaço através da perspectiva linear, que eu já falei sobre criar a ilusão da realidade, né? Por muito tempo na arte, a representação mais próxima da realidade era o que era importante, né? E a arte figurativa, ela tem algumas técnicas para para facilitar essa ideia de representação da realidade. E a gente, como duas principais, dois pontos principais da perspectiva, está a linha do horizonte e o ponto de fuga. A linha do horizonte, eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, né? Aquela linha fictícia que divide o espaço a partir da nossa altura, a gente poderia chamar também de ponto de vista, né? Que é aquela linha que a gente vê lá no fundo, lá no final daquilo que estamos vendo, dividindo o céu e a terra, né? Se a gente for pensar na imagem ou da gente de frente para o mar, aquela linhazinha lá embaixo do mar que faz a distinção entre mar e céu, a gente chama de linha do horizonte, e ela pode alterar de acordo com o nosso ponto de vista, né? E quando a gente vai representar isso no papel, representar a tridimensionalidade a partir da representação, né, num plano, a gente precisa pensar que a profundidade ela se dá através dessas linhas diagonais. E essas linhas diagonais, conforme a gente vai vendo um objeto se distanciar, a gente pode perceber uma distorção, né, na forma desse objeto, porque as linhas diagonais tendem a ir para um ponto, e quanto mais perto desse ponto, mais distorcida vai ficar essa imagem. Então aqui, na prática, eu desenhei, para vocês acompanharem, um retângulo no centro do meu papel, que vai ser, de certa forma ali, a parede do fundo do espaço de casa que eu vou representar. E aí a gente vai pensar em como colocar esse ponto de fuga. Vamos pensar nesse momento que essa linha do horizonte tá mais ou menos aqui no meio da folha, um pouquinho para cima. Vamos pensar na altura da vista, né? Então, mais ou menos aqui em cima, eu vou traçar bem levinho uma linha que eu vou chamar de LH, a linha do horizonte, mas é só para a gente se situar. E bem no meio dessa linha eu vou fazer um ponto. PF, ponto de fuga.
Esse ponto de fuga, ele vai fazer com que eu delimite as linhas diagonais para dar a intenção de profundidade, de espaço nesse papel. Então eu vou daqui desse ponto traçar uma linha a partir dos pontos desse retângulo para fora. Dá pra ver? E a partir dessas linhas, eu tenho já um espaço, ó, parede de fundo, teto, chão, parede lateral. E a partir desse espaço que a gente desenhou, a gente vai brincar colocando o que tem nesse espaço. Móveis, luminária, janela, corredor. Sempre pensando que as linhas verticais permanecem na vertical, as linhas do objeto na horizontal permanecem na horizontal, e o que você for fazer de profundidade você precisa colocar na diagonal, levando sempre para o ponto de fuga. Toda vez que você for levar uma linha para o ponto de fuga, leva ela bem fraquinha para depois você conseguir apagar, para não ficar aquelas linhas todas indo lá para o ponto. E vocês conseguirem depois ter um desenho mais limpinho com os objetos que vocês querem fazer. Eu fiz aqui uns exemplos de uns espaços aqui de casa, bem simples, tá? Um ventilador que eu evidenciei no cantinho da parede, um espaço na cozinha. Essa cozinha não é aqui de casa, mas que eu estava vendo e desenhei também esse espaço da cozinha. E fiz também um do cantinho que a gente tem, enfim, feito as nossas aulas. Eu vou colocar as fotos desses desenhos junto com o vídeo. Também vou colocar outras referências de imagens de artistas que trabalharam com essa ideia de perspectiva de um espaço. Salvei aqui algumas pra gente dar uma olhada. Isso daqui é uma representação bem simples de um espaço, tá vendo? Como eu fiz ali na folha, um retângulo lá no fundo, as arestas sendo ligadas a partir desse ponto. E daí uma esquematização bem simples de sofá, espelho, móveis, e todos sendo levados para essa linha de fuga, desse ponto de fuga. Eu vou colocar essa imagem também junto. Outra referência que eu separei aqui pra gente olhar é o quarto do Van Gogh. Enfim, esse desenho essa pintura, ela tá colorida, né? É uma pintura e a gente consegue perceber alguns dos pontos que eu falei sobre essa cama, tá vendo? A distorção dela a partir dessas linhas diagonais que vão indo para o ponto de fuga. E a ideia é a gente representar esse espaço que a gente tem gastado um tempo nesse período. E enfim, se vocês quiserem comentar também junto com a imagem que vocês desenharam, o porquê que esse lugar é importante, o que tem sido legal fazer nesse espaço, vocês podem comentar junto com a foto. Não deixem de mandar as fotos dos desenhos que vocês estão fazendo, para a gente poder também saber o número de alcance, né, dos vídeos, e que a gente possa ter essa troca também na correção das imagens, dos desenhos. Tá bom, gente? Bom, divirta-se e a gente se vê na semana que vem. Beijo!